Olá, meu nome é Samir. Eu farei a apresentação hoje do Sim Contabilidade. Ele é o novo módulo contábil da Microdata. Este módulo foi projetado, estruturado e escrito do zero, o que significa que para os já clientes Microdata que utilizam o Sim Contábil SPED, não é uma nova versão do Sim Contábil SPED, e sim um novo sistema de contabilidade, chamado Sim Contabilidade. Como ele é um novo sistema, todas as tabelas internas dele são diferentes do Sim Contábil SPED, existe a funcionalidade de importação das contas contábeis já existentes no Sim Contábil SPED para o Sim Contabilidade. Durante essa importação, eu vou poder fazer um depara, né? um vínculo entre a minha atual numeração de conta contábil com a minha nova estrutura de conta contábil que eu posso criar dentro do Sim Contabilidade. Bem, vamos a ele. O primeiro item que nós precisamos destacar aqui é a nova forma de configurar, ou seja, de estruturar as minhas contas contábeis. Para isso, eu tenho a configuração do plano de contas. Então, durante a configuração do plano de contas, eu vou determinar o tamanho de cada nível do meu plano de contas, da minha numeração que vão ser atreladas àquele plano de contas. Então, eu tenho aqui, no meu primeiro nível, eu tenho um único dígito, no segundo nível, dois dígitos, no terceiro nível, dois dígitos, no quarto nível, dois dígitos, e quinto nível, dois dígitos, e depois sexto nível, 6 dígitos. Tá? Então esse aqui é o raciocínio aonde eu vou montar a minha quantidade de dígitos que vão formar no fim a minha máscara para o número da conta contábil. Tá? E aí eu posso dar uma nomenclatura para aquela configuração. Então por isso que nós chamamos de configuração do plano de contas. Tá, ok? Maravilha. Então, uma vez feito, determinado o meu tamanho de cada nível para o meu plano de contas, aí sim eu vou entrar depois na criação efetivamente de cada numeração de conta contábil. Aqui eu estou determinando o meu período contábil. Tá? Então, essas numerações, esses lançamentos ocorrerão em um determinado período. Este período, normalmente, ele é mensal aqui. Então, neste exemplo, eu tenho lá um período do mês 1 de 2017, depois no mês 2 de 2017, assim sucessivamente. Essa questão do período pode ocorrer, que eu tenho um período, neste caso, janeiro de 2017, que vai do dia 1 ao dia 31. E eu estou dizendo que neste período contábil, ele é composto pelo plano de contas X, que eu determinei, ou seja, o tamanho da minha máscara, das minhas contas que farão parte deste período. E este período está sendo validado, incluso dentro desse período, a classe societária, o grupo de sócios ali, onde eu cadastro o meu grupo de sócios. Eu poderia ter o sócio Samir e o sócio João, dentro do primeiro período de janeiro. Depois, em fevereiro, mudou os sócios, então pode ser outro grupo. Então, um segundo período com um grupo diferente, onde o sócio é o Samir e a Maria. Tá? Da mesma maneira, ocorre também com o contador. Mas, de repente, se eu mudar isso no meio do mês, então eu poderia criar um grupo, aliás, um período, onde esse período seria com o início da agência do dia 1º ao dia 15, e depois um outro período, que seria referente ao mesmo mês ainda, mas com a data de vigência inicial e final, da segunda metade do mês. Tá? Então eu posso ter dois períodos para o mesmo mês. É claro que a codificação do período vai ser diferente, mas porque o intervalo dele é diferente. Então isso não é a regra, é exceção, mas é possível ser feito isso também no Sim Contabilidade, tá ok? Então maravilha, uma vez que eu criei lá o meu período, eu vou seguir para a questão dos logs. O que são os logs? Todas as telas do Sim Contabilidade contém uma função que se chama log de alterações ou exclusões. Então isso significa o quê? Imagine que eu acabei de cadastrar o meu período e percebi que eu informei a data inicial e final errada.
ou a informação do grupo de sócios errado, o grupo de contador errado, alguma coisa nesse sentido. Então eu poderia entrar alterando, executo a minha alteração e clico no gravar. Isso é uma operação cotidiana que pode ocorrer. Só que eu quero saber qual era o que estava antes, a informação que estava antes. Então o log serve para isso. Quando eu executo uma alteração e gravo, o sistema grava internamente um log do dado anterior e me exibe o dado atual que eu acabei de alterar. E ele mantém esse histórico aqui de alterações em todas as telas do sistema. Tá, ok? No caso de uma alteração, né, eu estou vendo o dado atual e o dado que estava antes. No caso de uma exclusão, o dado atual não existe, mas eu tenho o dado que foi excluído, né? Então, isso significa que neste campo aqui, ó, que é o listar somente dados do registro atual, eu quero ver dados que foram excluídos, ou seja, não existe mais o dado, mas eu tenho o log dele. Então eu desmarco esta seleção, né, essa opção, e o sistema vai me mostrar de acordo também com o tipo, se eu quero ver todos, só alterações, só exclusões. Então se eu quero ver todas as exclusões, eu preciso desmarcar essa caixinha, e ele vai me mostrar também não somente as alterações, né, mas também as exclusões. E eu consigo, inclusive, recuperar aquele registro, né? Então, se eu selecionar qualquer um desses registros aqui e recuperá-lo, ele volta, né, ele passa a valer o dado que estava antes. Tá, ok? Então, esse aqui é o raciocínio do log. Maravilha. Neste momento, eu vou informar qual é o período contábil que eu quero executar ou apurar os lançamentos contábeis, porque eu já criei meu plano de contas, já criei o meu período, agora eu vou efetivamente começar a executar os lançamentos de uma maneira manual, ou esses lançamentos virão automaticamente de outros módulos de maneira integrada. Então, qual é o período, né, que eu quero visualizar dos lançamentos, nos relatórios? Então, todas as vezes que você entrar no sistema, ele vai perguntar qual é o período correspondente ao qual você quer executar as análises, os apontamentos. Seguindo, nós temos o histórico contábil. Então, o que é o histórico contábil? Quando você executa o lançamento contábil, ele pergunta uma observação, né? O histórico e o complemento daquele histórico. Então, o histórico ele vai ter um cadastro, né, onde o usuário é permitido que ele inclua os históricos conforme a sua necessidade, onde ele tem uma descrição, uma mensagem que o usuário vai pré-definir. Se eu defino por padrão, por procedimento, que eu tenho ali um pontinho de interrogação no final, significa que ele é um histórico genérico, né, onde o usuário precisa informar mais alguma coisa. Isso pensando na descrição, no complemento do que o usuário vai escrever. E no processo de digitação, quando eu estou na tela de lançamento, eu preciso informar qual é o histórico daquele lançamento. Mas de repente eu preciso ficar lembrando que o código 1 significa tal histórico, o código 2 tal histórico, o código 3 tal histórico. E se eu pudesse criar uma sigla para aquele histórico, né? Então eu posso utilizar do campo código para criar essa sigla que me lembre o histórico ao qual corresponde aquele tipo de lançamento contábil. Tá? Então essa é uma novidade que está agora no Sim Contabilidade, que não existia antes no Sim Contábil SPED. Então, se nós notarmos ali o terceiro histórico, ele é um histórico com código CPFL. E ali eu tenho a descrição desse histórico, é pagamento conforme o documento XXX, que o usuário vai informar depois. Tá? Então, a novidade é o campo código, ele é alfanumérico, ou seja, eu posso criar uma sigla ali dentro, e essa sigla pode conter até 10 caracteres, até 10 dígitos. Maravilha! Seguindo, nós temos aqui o cadastro do plano de contas, né? E onde eu vou informar propriamente dito qual vai ser a minha numeração, qual vai ser a minha estrutura, os dados, né, da minha estrutura pré-definida anteriormente. Então eu tenho ali o meu plano de contas, é o plano de contas PC 2017, qual é o nível, né, quantos graus, né, qual a quantidade de grau que tem aquele plano de contas que eu pré-defini lá na configuração do plano, quando ele foi criado. Aí eu vou dizer então qual é o código efetivamente que eu estou cadastrando, né, o número da minha conta contábil que eu estou cadastrando para este plano. E é neste momento onde eu crio a minha estrutura de numeração para as minhas contas contábeis e eu posso relacioná-la
com o plano de contas referencial do SPED do governo, tá? Então eu faço aqui justamente o depara. Então todas as vezes que eu for gerar depois lá na frente, quando já está tudo apontado, consolidado, validado, eu vou gerar o meu SPED para entregar para o governo, e aí neste momento a geração do arquivo vai fazer a relação entre a minha numeração e a numeração do plano de contas do SPED. Maravilha. Temos aqui ainda que destacar a questão da conta reduzida. Então eu tenho a minha numeração aqui que eu vou criá-la, tá? Mas eu quero dar um nome, dar um apelido, vamos dizer assim, para essa conta, né? Para essa numeração, que é o que nós chamamos de conta reduzida. Então esse campo aqui, o usuário também pode preenchê-lo, né? Com um tamanho máximo de até 20 dígitos, tá ok? Então esse aqui é o raciocínio para a criação do plano de contas, a numeração efetivamente do número da conta contábil. Então essa estrutura de níveis, né, que foi criada de uma maneira maior, onde o usuário tem a liberdade de determinar a quantidade de dígitos, é realmente o que gera maior impacto na estrutura interna do Sim Contabilidade comparado à estrutura do Sim Contábil SPED. Tá? Então aqui o usuário que já é cliente microdata do sistema contábil vai notar uma grande diferença da liberdade, né? da uma maior quantidade de possibilidades de combinações do que ele tinha na atual configuração do Sim Contábil SPED. Tá? Seguindo, aquela maneira, essa é a mesma tela, né? Então nós tínhamos uma inclusão onde eu estava incluindo um único item, deu um gravar e acabou. Aqui eu estou usando o mesmo raciocínio, onde eu estou incluindo uma nova conta contábil, só que tomando como base um padrão. Então eu cliquei lá no incluir, estou lançando uma nova conta contábil, só que eu vou criar todos os subníveis dela. Então, para isso, eu crio o cabeçalho da minha conta contábil, clico no botão lote e ele vai perguntar, de acordo com este cabeçalho que você informou, quantos níveis, né, quantas contas você vai gerar? Vou gerar mais 3. Então, de acordo com esse lançamento, ele criou 3 registros aqui. E aqui está o sequencial, né? Então, de acordo com o nível anterior, ele já fez um incremento aqui, 12, 13, 14. Porque ele já encontrou o anterior, que era o 11, então já existiu o 11, ele começou do 12 para frente. Tá? Então, esse aqui é o raciocínio. Aí o usuário vai poder preencher as descrições, né? Preencher lá o código reduzido de cada um, o plano referencial do governo, definir um histórico padrão, natureza, se é credora ou devedora, e depois que ele informar todos os campos, clica no botão gerar. E aí então o sistema vai pegar como base esses 3 registros, e é como se o usuário estivesse clicando lá, incluir, digita, gravar, incluir, digita, gravar. Então ao invés do usuário repetir esse processo 3 vezes, ele deu um incluir só, criou o cabeçalho, clicou no lote, informou quantos registros ele quer, o sistema já gerou os 3 lançamentos, ele preenche aqui de maneira tabular, né, para ficar mais prático para o cadastramento, e deu um gerar. Então ele vai pegar esses 3 registros e inserir, dar um gravar de uma vez só nos 3 registros. Então esse é o raciocínio da inclusão das contas contábeis ali em lote. E aí depois de feito todo o meu cadastro, eu tenho uma listagem que vai me mostrar o resultado do que eu acabei de cadastrar. Tá? Lembrando novamente que eu tenho destaque aqui para combinação, né, para as N possibilidades aqui no tamanho da criação do código da conta. Tá? E lembrando também da conta reduzida aqui com 20 caracteres que o usuário pode cadastrar. Maravilha? Seguindo, eu tenho o lançamento padrão. O que seria um lançamento padrão? O Sim Contabilidade ele está integrado de maneira online, ou seja, simultânea, com o apontamento nos sistemas de origem. O que isso significa? Que quando eu estou, por exemplo, no módulo de contas a receber, no módulo de contas a pagar,
No momento em que eu faço lá uma baixa do contas a receber, essa baixa já está lançada automaticamente no Sim Contabilidade. Então eu posso ter um usuário executando lançamentos no contas a receber e eu no Sim Contabilidade, quando eu dou um carregar lá na minha pesquisa, por exemplo, de lançamentos, já vai aparecer esse lançamento que o usuário acabou de fazer lá no contas a receber. Tá? Essa é uma dinâmica, né? É uma integração diferente do que os já usuários do Sim Contábil SPED conhecem. Por quê? Hoje, no Sim Contábil SPED, o usuário precisa executar a integralização, ou seja, ele precisa importar os lançamentos do contas a receber, os lançamentos do contas a pagar. Agora, no Sim Contabilidade, isso não é mais necessário. Então, esse lançamento ele é automático. Lançou no receber, está no Sim Contabilidade. Lançou no pagar, está no Sim Contabilidade. E o que é um lançamento padrão, então? Ele funciona para os lançamentos manuais. Então, quando o usuário precisa, por algum motivo, executar uma inclusão de um lançamento na contabilidade de forma manual, ou seja, não vem automático de outro módulo, eu posso criar, né, um lançamento padrão, ou seja, um esqueleto do lançamento padrão, com já os campos pré-definidos, para que quando o meu usuário for lá incluir o lançamento novo, manual, ele vai perguntar qual é o código do lançamento padrão. É um lançamento de CPFL, como é o nosso caso aqui, ele já vai trazer o número da conta contábil vinculado à CPFL, qual é o fornecedor da CPFL, para quê? Para que o usuário não corra o risco de vincular um lançamento de CPFL a uma conta que não tem nada a ver. Tá? Então esse é o objetivo. Tá? Como todos os lançamentos vêm já do receber e pagar, eventualmente o usuário vai fazer um lançamento manual. E aí, nessa eventualidade, ele pode fazer um tipo de vínculo errado, por isso, do cadastro do lançamento padrão. Então, eu já criei um esqueleto, uma pré-definição do meu lançamento de CPFL aqui, por exemplo, com valor zerado. Quando eu for lá incluir o lançamento manual, informar CPFL, já vem tudo pronto, eu só vou informar o valor. Tá? Então esse é o objetivo do lançamento padrão. Falando então de padronização e configurações, eu tenho aqui uma configuração, um parâmetro, que se chama conta aglutinada para cliente e fornecedor. O que significa isso? Que na tela de parâmetros, quando eu estou configurando o Sim Contabilidade, eu vou dizer, olha, todas as vezes em que eu for incluir um novo cliente lá no SimRec, ou incluir um novo cliente lá no um novo fornecedor no SimPag, ele vai precisar, esse cliente, esse fornecedor precisa estar vinculado a uma conta contábil. E qual vai ser essa conta contábil? Né? Eu já defino aqui, ó, o nível da minha conta contábil, qual é a minha conta, e ela vai estar vinculada aqui de uma maneira automática. Quando eu der o incluir lá, o sistema já vai pegar o sequencial, né, do próximo número disponível para aquela raiz, né, para aquela estrutura de conta contábil. Então eu tenho nessa estrutura o cliente A é o código 1, a sequência 1, o cliente B é a sequência 2. Numa outra estrutura, o meu fornecedor é a sequência 1, fornecedor A, o fornecedor B é a sequência 2. Então é isso que o parâmetro de conta aglutinada vai fazer. Para cada cliente que eu for incluindo, eu vou pegar a minha raiz e vou incrementando no meu próximo nível aqui, no meu nível mais baixo, o sequencial de clientes e fornecedores. Tá? Então, não somente este parâmetro, né, como todos os outros parâmetros que anteriormente, né, no módulo Sim Contábil SPED estavam espalhados, né, então eu precisava configurar o sistema para integrar contas a receber com a contabilidade. Eu ia lá no receber fazer as configurações pertinentes à contabilidade. Ah, mas eu também tenho que fazer no pagar, então eu tenho que ir lá no pagar fazer as configurações de parâmetros. Agora não. Com o Sim Contabilidade, né, aliás, o anterior era o Sim Contábil SPED. Atualmente, com o Sim Contabilidade, esses parâmetros não estão mais lá no módulo de origem. Eles estão todos concentrados nos parâmetros do Sim Contabilidade. Para facilitar, na verdade, a configuração do sistema, a implantação. Não ter que ficar navegando entre diversos módulos e às vezes esquecia, configurava o receber de um jeito, pagar de outro. Então,
para evitar esse tipo de problema, né, foi concentrado todos os parâmetros no módulo Sim Contabilidade. Tá, ok? Isso nós conseguimos notar justamente pela esse menu lateral aqui, né? Então são os parâmetros comuns, os parâmetros para entidades que nós estamos vendo. Mais para baixo aqui eu vou ter lá contas pagar, faturamento, contas receber, faturamento, livros, cheques e outros módulos que forem integrados à contabilidade serão agregados aqui os parâmetros pertinentes a cada módulo. Maravilha. Então, fiz lá a minha configuração e aqui eu tenho uma tela onde me mostra uma listagem dos meus clientes e fornecedores que ainda não tem uma conta contábil vinculada a eles. Porque isso facilita a vida do usuário quando eu tenho lançamentos lá, eu estou começando a contabilidade agora no sistema. Então eu já sou cliente Microdata, eu já tenho o sistema operando lá há muito tempo, então eu tenho um monte de lançamento, né, todos os meus lançamentos, que não tem nenhum vínculo com a contabilidade. E eu estou começando a implantar a contabilidade agora, então eu preciso cadastrar as contas contábeis desses clientes e fornecedores. Logo, eu configurei o meu parâmetro, quando eu entro nessa tela de cadastro automático, o sistema vai listar, olha, todos esses clientes ainda não têm conta contábil. Eu posso dar um botão direito, selecionar todos e simplesmente dar um cadastrar. De acordo com o parâmetro, o sistema vai fazer um vínculo para cada cliente fornecedor com uma nova respectiva conta contábil. Tá ok? Maravilha. Seguindo, eu tenho ali os meus lançamentos contábeis propriamente ditos. Então, até aqui eu estava configurando, cadastrando meu plano de conta, cadastrando a conta contábil, cadastrando, vinculando aquela conta àquele determinado cliente fornecedor, cadastrando período, histórico e por aí vai. Uma vez que tudo isso está pronto, ou seja, eu estou apto a começar a analisar os meus lançamentos. Então, a partir deste momento, os lançamentos que ocorrerem no contas a receber, contas a pagar e demais módulos aparecerão de maneira automática nesta tela, porque lembra que o lançamento está vinculado de maneira online. Então, incluir o lado no receber, aparece a inclusão aqui. Excluir o lado receber, some o registro daqui. Tá? Então, esse é o lançamento automático. E esse lançamento automático está individualizado por empresa, ou seja, lá no meu módulo conta receber, o Microdata ele é multi-empresa, então eu posso ter duplicatas em aberto na empresa 1, duplicatas em aberto na empresa 5, duplicatas em aberto na empresa 10. Conforme eu vou executando as baixas na empresa 1, 5 ou 10, esses lançamentos já vêm para a contabilidade nas suas respectivas empresas. Por que vale destacar isso? Lá no Sim Contábil SPED, quando eu importava isso do módulo de origem para a contabilidade, eu agrupava todos os lançamentos do contas a receber dentro de um lote X. E dentro desse lote X estava misturado o contas a receber da empresa 1, da empresa 5 e da empresa 10. Então era muito difícil de localizar quando tinha alguma divergência e tudo mais, né? Ou precisava fazer algum ajuste, identificar por que o lançamento o usuário fez, lançou na conta errada. Então isso era muito trabalhoso para o usuário. Como agora esse lançamento é online, ou seja, ele ocorre na empresa e ele já é inserido automaticamente na contabilidade naquela empresa, ou seja, o lote agora não é o agrupamento que define isso. O lançamento ocorre na empresa. O lote é só um identificador do lançamento, para que depois eu possa fazer agrupamentos de registros para o mesmo lote. Ele não interfere no lançamento propriamente dito. Então, por isso da questão do lançamento individualizado por empresa. Outro item a destacar, que eu já falei sobre ele, é a questão do lançamento ser online, né? Lançou no receber, está aqui no Sim Contabilidade. Permite inclusão manual baseada no lançamento padrão. Logo, né, como eu já falei quando eu fui explicar o lançamento padrão, eu tenho lançamentos vindo de maneira automática do receber, do pagar, só que, por exemplo, eu quero começar o sistema agora e eu preciso lançar o saldo inicial. O saldo inicial não vai vir do receber e do pagar. Eu vou executar esse lançamento manual. Então, eu poderia ter criado lá um lançamento padrão chamado saldo inicial e, com base nesse saldo inicial, começar a executar os lançamentos manuais aqui de cada conta contábil, tá?
posso ter um processo de migração, por exemplo, onde eu tinha minha contabilidade externa, com um sistema lá do meu escritório contábil, ele imprimiu uma listagem do saldo da conta contábil, e eu pego esse relatório e vou digitar aqui manualmente esses saldos também. É a mesma situação, só que eu estou colocando uma questão aí de migração. Tá? Então, esse aqui é o raciocínio. E aí eu tenho os campos do movimento propriamente dito. Né? Então ali eu estava na tela de pesquisa, que eu estou simulando, né, uma inclusão ou alteração de um lançamento. E aí eu tenho, quando esse é um lançamento manual, eu não tenho o meu sistema de origem aqui. Quando esse lançamento ele é automático, ele é online, estaria indicado que esse lançamento veio do documento 123, série tal, no sistema SIMREC ou do sistema SIMPAG, tá? Isso indica que ele veio de um outro módulo. E quando os lançamentos são de outros módulos, ou seja, se qualquer coisa estiver errada aqui, por exemplo, lá a questão do débito e crédito estiver lançado numa conta errada e por aí vai, ou seja, eu estou validando aquele lançamento, estou conferindo para depois falar, olha, está conferido, está conciliado, né? Marquei conciliado, está tudo certo, maravilha. Mas se alguma coisa está errada, eu não altero o lançamento de débito e crédito aqui. Eu tenho que alterar lá no SIMREC, lá no SIMPAG, porque o lançamento veio de lá para cá, tá? Então eu preciso abrir contas a receber, contas a pagar, corrigir o lançamento, não gravar, isso vai refletir aqui na tela. Quando o lançamento é manual, essa informação está vazia, logo eu posso alterar o que eu quiser, porque fui eu que lancei direto aqui no Sim Contabilidade, até que os valores de débito e crédito batam, e aí eu marco lá como um lançamento conciliado, tá? Bem, a questão do lote, né, que eu disse ali no primeiro slide, e vale a pena aqui já destacá-la também. Então o lote, como os usuários estão acostumados lá no Sim Contábil SPED, ele é gerado, vamos dizer assim, né, ele é criado no momento em que eu importo, que eu integralizo os dados do módulo de origem com a contabilidade, né, com o Sim Contábil SPED. Como agora ele é online, ele é de maneira automática, quando vem lá do receber, do pagar, esse lote ele já vai ter uma sigla específica para dizer que ele veio do contas a receber. Quando veio do contas a pagar, uma outra sigla para dizer que veio do contas a pagar e vai mostrar aqui o nome do sistema. Quando ele é um lançamento manual, ele vai ser um sequencial. Se o usuário não informar nada, ele vai ser lote 1, 2, 3, 4, 5. Porque o lote, ele, apesar de não influenciar na somatória, nos agrupamentos, no lançamento propriamente dito, ele é utilizado nos relatórios para agrupamento de registros, né, que compõem um único lote, né? Então, eu preciso desse número preenchido, não pode ficar vazio. Então, ele vai receber uma numeração incremental. Maravilha, mas se o usuário quiser ter controle sobre ele, ele pode simplesmente clicar aqui nessa lupinha, né, e aí o sistema vai abrir a tela de cadastro de lotes e ele manipula, né, ele dá a nomenclatura que ele achar julgar melhor para o lote, para que facilite depois a localização desse lote lá nos relatórios. Maravilha? Então essa tela é justamente essa aqui, ó. Durante a minha inclusão do lançamento, né, eu posso clicar naquela lupinha, ele abre a tela do lote. Aqui eu estou listando somente os lotes automáticos, mas eu poderia incluir, inserir um novo lote, dar o código que eu quiser para o lote, desde que ele não conflite com os lotes já existentes, claro, e dou uma descrição para ele, para que fique fácil depois eu localizá-lo lá numa pesquisa futura, em um relatório futuro. Tá ok? Maravilha. Aqui eu tenho então uma relação, né, uma listagem dos lançamentos, todos os lançamentos que foram executados, seja de forma automática ou manual pelo usuário. Então eu tenho aqui o meu cabeçalho do relatório, qual é a minha empresa que corresponde àquele lançamento, o número do lançamento, período, histórico, descrição que o usuário pode ter digitado, complementado esse histórico, valor dele, se ele está conciliado sim ou não, né, está marcado lá o checkbox, a caixinha do conciliado, e os lançamentos de débito e crédito, e é o próximo lançamento, e assim segue sucessivamente.
Um item aqui que vale lembrá-los é o complemento do histórico, né? Note que ele na impressão ele é um campo pequeno, porque para não ocupar muito espaço na folha, senão vai ter aqui um lançamento com uma descrição de histórico enorme e aqui embaixo os lançamentos. Aí o próximo lançamento vai sair praticamente já na segunda folha. Então, só para título de impressão, ele é pequenininho o espaço do histórico. Porém, durante a minha digitação, esse campo aqui ele é ilimitado, ou seja, você pode escrever aí à vontade. Essa é uma outra novidade, que no Sincontábil SPED esse campo era limitado, né, a quatro linhas de 50 caracteres, né? Então eu tinha um texto ali onde eu escrevia, acabou o espaço, não consigo escrever mais, tem que começar a abreviar, cortar palavra, e aí o texto não fica legível, né? E às vezes ainda assim não cabe o que eu preciso escrever. Então agora ele é um campo aberto, o usuário pode digitar o quanto ele quiser, e aí é claro, durante a impressão eu vou limitar somente o visual na impressão desse relatório, tá bom? Bom, eu tenho aqui agora os lançamentos por digitação rápida. Quando eu estava naquela tela manual, né, simples, vamos dizer assim, eu estava incluindo de maneira unitária, incluía o lançamento, gravava, incluía o lançamento, gravava. Agora eu estou transformando estes dois campos aqui, de débito e crédito, em uma tabela. Estou juntando esses campos numa estrutura, né, horizontal, aqui, linear, né? Então eu tenho aqui o meu lançamento de débito e o meu lançamento de crédito. E aí eu vou lançando linha a linha, o débito, o crédito, e quando eu clico lá no gerar, o sistema vai validar se as somatórias estão batendo aqui, se está ok ou se tem algum erro, e aí o usuário corrige aquele erro, e aí ele dá um gerar novamente, se está tudo ok, o sistema, cada linha dessa, ele vai transformar em um lançamento aqui para ele. Tá? Então eu posso dar um incluir, digitar, gravar. Incluir, digitar, gravar. Isso pensando em lançamentos manuais, né? Ou posso usar minha tela de digitação rápida, digitar ele como se fosse ali uma tabela de Excel, a estrutura é semelhante, e aí eu dou um gerar, o sistema vai fazer o lançamento aqui de vários registros de uma vez só. Tá? Aqui eu tenho ainda a definição de cores, né? Para poder facilitar o usuário, bate o olho, ele sabe aqui na listagem quantos registros são de débito, quantos são de crédito, para poder fazer a somatória e bater o valor. Então, uma questão visual aí apenas, tá? O identificador de lote eu já falei, o complemento do histórico eu também já falei. Eu tenho aqui ainda, quando eu estou fazendo um lançamento simples, né, onde eu tenho somente um registro de débito e um de crédito, o sistema gera o crédito de maneira automática quando o valor do lançamento bate com o valor do registro de débito, ele já gera o crédito de maneira automática quando é 1 para 1. Quando é um lançamento de 1 para vários, aí o usuário precisa lançar a outra parte, né? Quando é um lançamento único, eu informo o valor do lançamento, qual é a minha conta contábil, qual é a minha contrapartida, o valor bate com esse, o sistema gera o crédito. Quando não é um único, aí o usuário tem que fazer os dois lançamentos de crédito de maneira manual, tá? Então, para fazer essa navegação, quando eu tenho vários lançamentos, vários para 1, né, N para 1, aí eu posso navegar entre um campo e outro utilizando as teclas de atalho F10 e F11, porque aí o usuário evita de ter que ficar pegando no mouse, tá? Então tá ali digitando, F10 vai pro campo de débito, F11 vai para o campo de crédito, e aí ele consegue intercalar entre os campos. Maravilha. Uma vez que eu fiz todas as digitações manuais e já recebi as importações automáticas dos módulos de origem, eu tenho a minha tela de conferência de saldo das contas contábeis. Então essa tela, ela vai me mostrar ali, para o meu período selecionado, lá no momento que eu abri o sistema, quantos outros períodos posteriores eu quero visualizar. Então eu posso selecionar até 11 novos posteriores períodos, porque ele vai exibir sempre aqui no máximo 12,
tá? Então é meu período atual mais 11. Então eu coloquei aqui 2, ele está contando o meu período mais 1, tá? E aí eu tenho cada uma das minhas contas contábeis, o saldo dela no período atual, no próximo período, no próximo, tá? Quando eu clico na célula, ou seja, para esta conta, neste período, desses 1.250, o que compõe esse valor? Estes lançamentos contábeis. Então aqui eu tenho no zebrado, branquinho, isso aqui é um lançamento contábil, somatória dos dois, tem que bater, próximo lançamento contábil, próximo, ou seja, o branquinho azulzinho significa que é o lançamento propriamente dito, então a parte do débito e a parte do crédito. Tá? Então eu consigo ver que a somatória de todos esses lançamentos, claro que pode ter mais coisa aqui para baixo, vai bater com essa célula aqui, tá? Com esse valor. E assim eu consigo validar, né? Fazer a minha conferência de saldo lançamento a lançamento aqui. Então isso facilita bastante a vida do usuário. Tá? E se eu identificar alguma inconsistência aqui, se é um lançamento manual, eu posso dar 2 cliques sobre a linha. Lembra da minha tela de lançamento lá? Minha tela manual? Ela vai abrir. Abrindo, eu faço a minha correção, porque ele é um lançamento manual. Gravo, fecho. Quando eu volto para essa tela, o lançamento já está atualizado, o saldo já está atualizado. Não preciso recarregar nada, porque ele já é online. Tá? E se o lançamento for de origem de outro modo, né? For um lançamento automático, aí entra na seguinte questão, né? Eu sou usuário da contabilidade e é uma outra pessoa que é usuário do receber e uma outra pessoa que é usuário do pagar. Se esse lançamento tem alguma inconsistência, algo que foi lançado errado, eu preciso instruir o funcionário do contas a receber e do contas a pagar para ele executar a correção lá, para que isso reflita aqui para mim, tá? Mas Samir, eu vou ter que esperar ele corrigir e tal, não posso eu corrigir aqui? Não posso, porque lembra, eu não consigo alterar lançamentos que são gerados de maneira automática pelo contas a receber e contas a pagar. Mas eu tenho conhecimento do contas a receber e contas a pagar. Eu posso entrar no contas a receber e pagar e alterar esse registro? Depende de quê? Do procedimento da sua empresa. Se na sua empresa você tem autonomia para entrar no contas a receber, alterar o lançamento lá de baixo e der um gravar nele, vai ficar registrado que foi o seu usuário e senha que fez aquela alteração. Isso vai corrigir, vai vir para cá para a contabilidade, você segue a vida e está tudo certo. Se na sua empresa você não tem autonomia, você não está autorizado a fazer isso, você vai ter que esperar o usuário do contas a receber, contas a pagar, corrigir o lançamento lá para que isso reflita aqui na contabilidade. Okay? Então não é questão de sistema, e sim de procedimento e autorização, se você tem autonomia para alterar aquele registro lá na sua origem ou não. Tá? Isso vai depender simplesmente de direitos de acesso ao sistema. Aqui eu tenho já o ponto onde eu importo os dados da contabilidade antiga, né, do SimContábil SPED. Então até agora eu estava falando do operacional dela, onde eu fiz as parametrizações, e já estou pensando num cliente que não tinha contabilidade antiga, né, que não tinha SimContábil SPED, e começou do zero e fez os lançamentos manuais de saldo inicial, fez as importações, né, que vem de maneira automática lá do receber do pagar. Porém, eu estou num outro ponto aqui, aonde eu quero migrar, né? Então eu estou utilizando o SimContábil SPED, eu quero começar a utilizar o SimContabilidade porque tem novos recursos que me interessam. Então eu vou fazer uma importação dos lançamentos já existentes no SimContábil SPED para o SimContabilidade, inclusive fazendo a comparação, né? O depara do meu plano de contas atual no SimContábil SPED para o novo plano de contas que eu criei no SimContabilidade, né, eu cadastrei no SimContabilidade, e aí no processo de importação ele vai perguntar, olha, você quer vincular essa conta a essa conta para que eu possa importar os lançamentos? Você vai falar que sim, né? E aí isso vai
ocorrer. Então aqui ele está perguntando, primeiro passo, quais são as empresas, né, que você quer importar a contabilidade, porque novamente o microdata é multiempresa. Aí ele vai perguntar o que você quer importar, né? Então inicialmente eu tenho lá meu fechamento e eu quero usar ele como saldo, somente o saldo inicial, porque eu já fiz o vínculo das contas. Não, eu estou criando agora a minha primeira etapa, então eu vou criar o vínculo de contas agora. Então eu já quero que importe o saldo inicial e já vincule o plano de contas, que é a opção selecionada aqui, né? Depois que eu fizer isso, eu rodo de novo a rotina de integração, porque aí a conta já está vinculada, e importo o lançamento contábil. Tá? Posso fazer isso para um único período, por exemplo. Estou numa fase de testes, não é efetivo ainda. Então eu posso fazer isso. O sistema me permite, porque lembra que a estrutura por trás ela é totalmente diferente, ela é totalmente nova. Então as tabelas do Sim Contábil SPED são diferentes das tabelas do Sim Contabilidade. Quando eu faço a importação, nesse exemplo que eu estou dando, eu importo somente um período onde eu estou validando os dados. Opa, maravilha, bateu, está tudo certo. Vou pegar um outro período para validar. Quero apagar tudo do Sim Contabilidade, importar de novo, sem problema nenhum. A gente pode ficar. Você deve, inclusive, fazer essa rotina de validações. Para quê? Para ver se o seu novo plano de contas ficou do jeito mesmo que você queria, se está dando tudo certo, e por aí vai. Uma vez que você fez essa rotina de importação, fez as validações dos lançamentos contábeis, olha, Samir, está tudo certo, aí você marca o que a gente chama de momento da virada, né? Onde eu deixo de utilizar o Sim Contábil SPED e daquela data em diante eu fiz todas as importações e só passo a utilizar o Sim Contabilidade. Tá? Então o processo aqui é bem simples. Escolhi a empresa, escolhi o tipo de importação que eu quero fazer, falo qual é eu deparo, né, a minha conta antiga para a minha nova conta, tá? Fiz esse vínculo, vou para o próximo passo, que é efetivamente executar a opção. Feita a importação, eu ainda tenho aqui a possibilidade também de informar aqui o saldo inicial quando eu começo uma implantação, uma configuração do zero, né? Então lá na tela lá do lançamento, de lançamentos manuais, né, na tela de lançamentos, que eu poderia fazer um lançamento, um saldo inicial para cada conta, foi criada essa maneira tabular aqui também para você poder fazer isso. Ele já traz todas as minhas contas, eu estou migrando lá aquela história do sistema do escritório e agora eu vou fazer internamente. Então eu vou imprimir um relatório do meu saldo lá no meu sistema externo e aquilo vai passar o meu saldo inicial aqui no microdata, no Sim Contabilidade. Eu digito aqui linha a linha, o sinal aqui, né, positivo ou negativo, vai determinar o tipo do lançamento. E uma vez que eu dou gravar, cada uma dessas linhas se tornarão um registro, um lançamento contábil no Sim Contabilidade. Tá? Fechamento, né? Acabei o meu período está finalizado, está todo conciliado, está tudo certo, eu posso fechar aquele período, né? Isso evita qualquer tipo de alteração dentro daquele período, e se eu precisar voltar para executar alguma alteração dentro daquele período, eu tenho a abertura do período que um dia foi fechado, tá? E aí os registros deles são novamente liberados para alterações. Relatórios. Então nós temos aqui relatórios do Sim Contabilidade, 4 modelos já padrões internos do sistema, que é o balancete, demonstração de resultados, livro diário e razão de lançamentos. Tá? Além do Sim Relatórios, que é um módulo para criação de relatórios personalizados. Tá? Então o usuário, vocês, podem fazer um treinamento de como criar novos relatórios utilizando uma ferramenta, tá, de criação de relatórios, que é o Sim Relatórios. E aí você vai conhecer, né, a estrutura interna de tabelas no banco de dados e você mesmo vai poder criar os seus relatórios. Você fala, não, Samir, mas eu não tenho conhecimento técnico, eu não quero aprender Sim Relatórios,
mas eu quero pagar para que venham com um técnico da Microdata aqui e crie um relatório de acordo com a minha necessidade. Isso também é possível através desse menu Sim Relatórios. Existe uma nova possibilidade, tá, que ainda está em desenvolvimento, que não está aqui disponível, que é criar novos relatórios sem a necessidade de um técnico da Microdata. Ou seja, não é o Sim Relatórios. Vai ter um novo item de menu aqui, que será criado numa próxima versão, ou seja, já estou dando aí o que vem pelo futuro no Sim Contabilidade, né, na próxima versão dele, que será essa tela que vai permitir que o usuário escolha o que ele quer dentro do relatório, né, quais são as contas, os históricos, se ele quer totalizar por mês ou por semana, né? Então isso está sendo criado ainda. E aí o usuário simplesmente vai arrastar e soltar, vamos dizer assim, né, os campos que ele quer. E aí, depois dos campos onde ele quer, na tela, ele dá um consultar e isso vai gerar um relatório para ele. Claro, com algumas coisas que são padronizadas. Eu quero algo que essa ferramenta não me permite construir. Aí, é claro, eu vou ter que ir lá para o Sim Relatórios. Então, eu vou ter um wizard, né? Assim como eu tenho o wizard lá, o próximo, para fazer a importação dos dados do Sim Contábil para o Sim Contabilidade, eu vou ter um wizard, um próximo, para poder criar alguns modelos de relatórios de acordo com os campos disponíveis para mim, tá ok? Então, por enquanto, vamos ficar com os relatórios já existentes. Então, eu tenho ali a minha tela do relatório, né? Todas as telas seguem o mesmo padrão, onde eu tenho lá os meus filtros do que será executado, né? Será exibido no relatório. E aqui entra uma novidade, que é esse botão consultar. Tá? Nos relatórios antigos dos diversos módulos da Microdata, ele não existe esse botão consultar, eu tenho direto o botão tela. Então eu filtro o que eu desejo, dou um tela, vai aparecer uma visualização no meu monitor lá, para eu poder depois imprimir, se eu quiser ou não. Agora, antes do botão tela, eu posso clicar no botão consultar. Para quê? Quando eu clico nesse botão, ele exibe um grid, né, uma tabela aqui embaixo, com os registros que serão exibidos quando eu quiser imprimir ou quando eu quiser visualizar o meu relatório. Então, o consultar me gera os dados que serão impressos. E eu posso exportar esses dados para um Excel. Ou seja, ele já está de maneira tabular. Tá? Nos relatórios onde eu não tenho essa opção do consultar, o que o usuário faz? Ele clica no tela, exibe o relatório, dá um salvar naquela visualização em formato texto, vai no Excel, importa esse arquivo texto e trabalha, ele limpa as colunas, as linhas, de uma maneira que ele chegue nesse resultado tabular. Ou seja, é muito trabalhoso para o usuário fazer isso. Então, a partir de agora, no Sim Contabilidade, né, que já nasceu isso em todos os relatórios do Sim Contabilidade, eu não tenho mais a necessidade de gerar telas, exportar para texto e importar no Excel. Eu vou direto no consultar, me traz o resultado aqui, exportar Excel, eu já tenho o arquivo pronto. Tá? Um outro detalhe é o seguinte, quando ele exibiu aqui o meu resultado, eu tenho várias linhas aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, essa é só uma numeração de linhas ali, para eu saber quantos registros eu trouxe como resultado daquela pesquisa. Imagine que o usuário quer filtrar aqui, ou seja, entre o título da coluna e a informação eu tenho essa linha em branco. Então isso também é um segundo filtro. Então eu tenho o primeiro filtro, que são os dados daqui de cima, dei um consultar, ele trouxe o resultado. Mas deste resultado eu só quero pesquisar o que é circulante. Então se eu escrever aqui circul L, né? Não precisa nem escrever tudo, der um enter, ele já vai pesquisar somente o que tiver a sigla, né, uma parte do nome circulante. Tá? E vai esconder o ativo, disponível e outros registros que contenha nesse resultado. Quando eu clicar no exportar da Excel, ele vai exportar somente os dados que estão sendo exibidos na tela aqui. Ou seja, se eu estou filtrando circulante, só vai para o Excel as linhas circulante. Se eu limpar o filtro, que é como está aqui, todos os registros vão para o Excel. Maravilha? Bom, o mesmo raciocínio serve para PDF.
Tá? Então, se eu der um exportar PDF, ele não vai exportar a tabela em formato PDF, ele vai exportar o layout, que é como eu iria visualizar, como eu iria imprimir o relatório. Só que ao invés de gerar em tela ou imprimir, ele vai me gerar um arquivo PDF pronto, que depois eu posso mandar por e-mail, simplesmente posso salvar no meu computador e deixar lá. Tá? Então, eu gero tanto Excel quanto PDF. Voltando aqui, eu tenho a questão do consolidado. Tá? Então, no consolidado, quando eu marcar essa caixinha, o sistema faz a apuração de várias empresas do mesmo grupo. Tá? Então, isso aqui foi criado com essa finalidade, por exemplo, quando eu tenho matriz e filial no mesmo banco de dados, tá? Na mesma instalação do Microdata. Isso não é só do Sim Contabilidade. Isso é da instalação. Então, se eu tenho um cliente Microdata, que na instalação dele, ele tem 2 servidores, né? Ou seja, 2 bancos de dados instalados, esse consolidado não vai funcionar, porque ele está em locais físicos diferentes. Quando eu falo do consolidado de matriz e filial, o prédio da matriz e o prédio da filial pode ser lugares diferentes, mas o servidor da instalação, ele é único. Tá? Pode estar acessando via internet, via VPN, ou seja, aqui a gente já está falando de tecnologias. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu tenho clientes Microdata, onde eu tenho uma única instalação, ou seja, um único servidor, que tem várias empresas configuradas nesse mesmo servidor, nesse mesmo DB Microdata, vamos chamar assim, tá? Banco de dados Microdata. E eu tenho alguns clientes que isso é separado, ou seja, eu tenho 2 DB Microdata, tá? Então eu tenho 2 instalações, aí eu tenho um cenário totalmente diferente. Para esses clientes que têm cenários particulares, a gente vai tratar de maneiras particulares. Tá? Então aqui eu estou falando de um cenário onde eu tenho uma instalação com várias empresas na mesma instalação. Tá? Então esse é o raciocínio do consolidado aqui. Beleza? Aí eu tenho aqui os layouts, né? A visualização de como é que isso vai aparecer para o usuário quando ele for imprimir ou gerar um PDF disso. Então eu tenho lá no meu balancete a numeração, né? De acordo com a criação que eu defini lá no começo, né, dessa apresentação, que agora eu tenho uma possibilidade muito maior do que eu tinha na minha numeração atual do Sim Contábil SPED, a descrição dela, qual é o saldo anterior, a movimentação de débito e crédito e o saldo atual conta a conta. Depois eu tenho uma demonstração de resultados, tá? Na sequência, o livro diário. Então eu tenho aqui diariamente os lançamentos conta a conta, a questão do complemento, lembra lá sempre do histórico, né? Que o usuário pode digitar várias linhas, é limitado, porém na impressão a gente reduz isso a um único espaço, né, de linha, uma única linha, mas isso é só corta aqui, né, o texto. Depois, se ele quiser ver tudo que está escrito, ele tem que ir lá no lançamento, ou ter um relatório personalizado que me mostre esse texto de maneira completa, tá? A questão dos lotes, né? Olha só que eu tenho lotes que o usuário escreveu, né? Numeração 2, 3, o usuário que escreveu FAT, de faturamento, né? Por aí vai. Então ele personalizou do jeito que ele quis. Aqui eu tenho um relatório de razão analítico, onde eu estou vendo para esta conta tudo o que aconteceu dentro dela e o saldo, né? A somatória daquela conta, e assim segue para cada conta. E muito obrigado, né, por ter participado desta apresentação do lançamento do Sim Contabilidade. Tá? Contato para aqueles que ainda não têm contabilidade Microdata, né, é o vendas@microdatasystemas.com.br. Esse e-mail vocês podem tratar diretamente com a Ângela, tá? Ou através do telefone 3472-9090, também peça para falar com a Ângela, que é o nosso departamento de vendas, tá? Se precisar falar comigo, quiser tirar alguma dúvida também, pode entrar em contato através do nosso telefone. Pede para falar com o Samir. Essa é a fotinha da minha belíssima filha, né? Então, coloquei aí porque
Ela é muito mais linda do que eu. Então tá ali, pessoal. Muito obrigado por ter participado mais uma vez. Eu aguardo vocês numa próxima apresentação. Fiquem à vontade a mandar o e-mail para o vendas ou também para o nosso suporte @microdatasystemas.com.br para tirar alguma dúvida sobre essa apresentação, tá? Questão de instalação, valores e tudo mais, também pelos e-mails. E este módulo já está disponível para os agendamentos, né, para os já clientes que tem lá o módulo contábil, quer fazer a migração, quer fazer aquele período de cadastrar conta, importar e validando, né? Então isso já está disponível, vocês podem ligar nesse mesmo telefone, pedir o agendamento, pedir a visita do técnico Microdata. Então toda essa questão comercial será tratada através desses contatos. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima apresentação.